Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos ler em Atos capítulo 10. Glória a Deus. Sou um pouco debilitado hoje, com muita dor de cabeça durante a tarde, mas meu remédio, estou melhorando. E é muito bom estar na presença de Deus para cultuar, glorificar o nome dEle. Atos no capítulo 10, diz assim, E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito temorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldados que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Só até aqui. Podemos sentar. Glória a Deus. Esta noite nós vamos falar sobre esse homem Cornélio. Embora nós olhamos para ele e vemos um exemplo de piedade, mas esse texto nos revela coisas maravilhosas e serve também como base de evangelização para a nossa igreja, porque embora Cornélio fosse um homem piedoso, um homem justo, um homem bom, ele necessitava de uma coisa, e nós vamos falar sobre isso aqui. Esta palavra diz que Cornélio, ele estava em Cesareia, e Cornélio, ele era um homem da corte italiana, um homem que tinha sobre a sua responsabilidade 100 soldados de Roma. Cornélio era um soldado. Cornélio era um homem que, bem representado, as pessoas olhavam para ele e via ele como um centurião, como um homem importante, um soldado de Roma. Mas a Bíblia também nos mostra algumas características de Cornélio que nos chama a atenção e nos faz entender algumas coisas que muitas vezes tem faltado em nossos dias, em nós. Porque a Bíblia diz, no versículo 2, que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. São uma das características de Cornélio: a piedade e temente a Deus. Mas notamos uma coisa: primeiramente, Cornélio, ele era um homem gentil. Ele não era judeu,
Cornélio era um cidadão romano, mas nós podemos ver que ele simpatizou com o judaísmo. Ele observou, talvez, as práticas do judeu, observou e conheceu o Deus verdadeiro, que ainda talvez ele não tinha conhecido. E nós vemos que Cornélio era um prosélito, um homem que tinha se convertido ao judaísmo. Embora não se demonstrava exteriormente isso, ele não, talvez, se fixou na religião, se entregou totalmente, mas nós vemos que ele praticava a religião no seu cotidiano, na sua vida ele praticava o judaísmo. Ele é um homem piedoso, um homem temente a Deus. E isso é interessante porque nós vemos que Cornélio era conhecido pelas pessoas, as pessoas olhavam para Cornélio e via nele esta piedade. Isso nos chama a atenção porque a característica de piedoso, de praticar, de ser temente a Deus, são algo que são pouco visto hoje. Hoje dificilmente nós vemos nas pessoas de ser piedoso e temente a Deus. O Felipe aqui hoje citou Jó. Jó, a Bíblia diz que era um homem temente a Deus. O próprio Deus deu testemunho de Jó a Satanás dizendo: vê Jó, homem piedoso, homem que se desvia do mal. O próprio Deus dava testemunho de Jó como um homem piedoso, um homem que buscava a Deus, um homem que orava a Deus continuamente, é um homem que adorava a Deus. O próprio Deus tinha dado testemunho de Jó. Mas também a sociedade aqui, no caso, também conhecia Cornélio como um homem piedoso, um homem que temia Deus, embora não fosse cristão e não tinha se entregado ao judaísmo por inteiro, mas era um homem que praticava. E então nós podemos ver na vida de Cornélio essa piedade. E nós vemos que uma das características que nós temos que ter como cristãos é esse reconhecimento. Porque em Atos, no capítulo 17, houve uma coisa tremenda para o povo cristão. Porque pela primeira vez os cristãos foram reconhecidos, foram chamados de cristãos. No capítulo 17 diz que as pessoas viam nos discípulos, nos homens que seguiam a Jesus, o exemplo da vida deles, que eles eram cristãos porque eles imitavam a Jesus. Por isso que eles foram chamados cristãos, porque eles seguiam um passo de Jesus e eles andavam e tinham a característica de Jesus. Eles davam testemunho e as pessoas reconheceram esses homens como cristãos, porque aonde eles passavam, aonde eles iam, as pessoas falavam: ali vai um cristão, ali vai um homem que serve a Deus, ali vai um homem que dá testemunho, ali vai um homem diferente, não é como os outros homens, mas é um homem que segue a Cristo de verdade. Não só fala que é cristão, mas vive o cristianismo, vive como Cristo viveu. Lembro uma vez no Antigo Testamento, quando Eliseu passava e a sunamita olhou e falou assim: eis aí um homem de Deus. Aquela mulher viu em Eliseu a intimidade que ele tinha com Deus, a vida dele que testemunhava isso. Aonde ele passou, a mulher falava: não, esse homem é diferente, esse homem é homem de Deus. E nós carregamos isso, nós temos que carregar isso. No Antigo Testamento, como que simbolizava a presença de Deus? Era a arca que simbolizava. E nós somos a arca de Deus. Nós temos Deus em nossa vida. E nós que temos que testemunhar esse Deus maravilhoso através das nossas atitudes, através da nossa vida, que Cornélio dava esse exemplo. E voltando para a vida de Cornélio, um homem temente, piedoso, mas também era um homem
que continuamente dava esmolas, ajudava as pessoas. Era um homem que ajudava os judeus, talvez pela sua posição de soldado, de centurião, uma posição importante, talvez por isso ele ajudava as pessoas, tinha recurso para ajudar as outras pessoas, e ele de contínuo, ele ajudava, ele dava esmolas. E outra coisa que Cornélio fazia, ele orava a Deus. Cornélio seguiu o exemplo, talvez de Daniel, 3 vezes ao dia Daniel orava, se entregava a Deus. E Cornélio da mesma forma, ele tinha sua disciplina de oração, as pessoas viam isso nele. E um dia, na hora nona, quando ele estava orando, ele teve uma visão, a visão de um anjo falando com ele, porque Cornélio estava orando. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, Deus se revela a nós. A oração é algo importante para a igreja, a oração é algo importante para o cristão, porque é na oração que Deus se revela ao cristão, é na oração que nós falamos com Deus e temos intimidade com Deus. A oração é algo profundo, e Cornélio orando a Deus, ele teve a visão. Mas aí, voltando à vida de Cornélio, eu quero chamar algumas atenções e comparar ele com um jovem rico que a Bíblia cita, porque esse jovem rico que a Bíblia cita no Evangelho é o jovem que teve um encontro com Jesus. Era um jovem que chegou até Jesus, um jovem rico, e perguntou a Jesus: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para alcançar os céus? E Jesus virou para ele e falou: conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele falou: isso tudo eu conheço desde a minha mocidade, eu pratico isso, eu vivo isso, eu levo isso a sério, eu não brinco com isso, eu pratico, eu vivo esta palavra. E Jesus virou para aquele jovem e falou: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, vende tudo, depois vem e segue. Diz a Bíblia que esse jovem saiu triste por causa dessa palavra, porque esse jovem tinha muitas riquezas e ele não queria se desfazer das riquezas, porque as riquezas eram mais importantes para ele do que o céu, do que Jesus. E esta palavra me chama essa atenção, porque não importa se nós somos piedosos, se somos tementes, não importa se oramos ou se praticamos tudo isso que esse jovem rico também praticou. Não matava, não roubava, não dava falso testemunho, não importa isso tudo, se nós não tivermos uma coisa que é principal, que é Jesus. Não importa ter todas essas coisas, se não tivermos o principal em nossa vida, que é o conhecimento de Jesus, que é entregar a vida a Jesus, que é fazer Jesus como o Senhor da nossa vida. Não importa isso tudo, se nós não entregamos a nossa vida a Jesus. Se Jesus não tem o controle da nossa vida, se Jesus não é o cabeça da minha vida, não importa se eu tenho isso tudo. Como pode o homem ter todas essas qualidades e ainda não ser salvo? Como pode um homem que tinha todas essas qualidades ainda necessitava de alguma coisa? Por que isso? Temos que lembrar de uma coisa, que nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós não temos a salvação por aquilo que produzimos. Você pode ser piedoso, pode ser isso tudo, mas não são essas qualidades que te levam a ser salvo. Porque em Efésios capítulo 2, versículo 9, diz que ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie, para que nenhuma carne se glorie. O que quer dizer isto? Eu não sou salvo pelos meus méritos,
Eu não sou salvo por aquilo que eu produzo, porque se fosse assim, os méritos seriam meus, a honra da salvação seria minha. E Deus não dá e não divide a sua glória com ninguém. Para que nenhum homem se glorie nessa terra, a salvação não é pelas obras. Porque em Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. As nossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus. Você pode praticar, você pode pegar tudo que você tem e vender e dar aos pobres, como diz lá em Coríntios capítulo 13, por mais que você pegue todas as suas riquezas, dá aos pobres, você lança seu corpo no fogo, se você não tiver amor, nada disso adianta. Você pode fazer tudo, mas se você não tiver o principal em sua vida, que é Cristo, isso não adianta nada. Efésios no capítulo 2, um versículo antes do que eu citei, diz que, está até na camisa do Felipe: pois pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. A salvação é pela graça, não vem de nós, mas vem do céu, vem de Deus, que é Cristo Jesus, que desceu a esse mundo para dar a sua vida por amor de nós. A salvação é esta, ela vem de Deus, ela vem do nosso poderoso Deus, ela não vem do homem, não é do nosso braço, não é da nossa força, mas é de Deus, é pelos méritos de Cristo. E aí, tem um pregador que diz que as pessoas que vão para o inferno, elas merecem estar lá. Todas as pessoas que vão para o inferno merecem estar lá, mas as que vão para o céu não merecem estar lá. A primeira é a justiça, os que vão para o inferno porque merecem, isso é a justiça de Deus. A segunda, aqueles que vão para o céu e não merecem, isso é a graça de Deus. E uma vez um homem perguntou a um judeu, e perguntou a outros, judeu, a um cristão, perguntou a um muçulmano, se eles seriam salvos. E a justificativa do judeu para ser salvo diz que ele: não, eu vou ser salvo porque eu obedeço a Torá, por isso que eu vou ser salvo. E aí foi perguntado ao muçulmano: por que você vai ser salvo? E ele disse: não, porque eu observo ao Corão, eu pratico ao Corão. E aí foi perguntado ao cristão: por que você vai ser salvo? Ele disse: eu vou para o céu porque eu sou um pecador, porque eu nunca fiz nada de bom, pois eu nasci mal desde o ventre da minha mãe. E aquele homem ficou preocupado com essa resposta. Mas por quê? Mas você não me deu motivo nenhum que confirme a sua salvação. Você falou que você é homem mau, que você nunca fez nada de bom, e por que você vai para o céu? E aí o cristão responde: é porque eu vou pelo mérito de outra pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É pelo mérito de Jesus que nós vamos para o céu, não é pelo nosso mérito, não é por aquilo que nós produzimos. Nós somos falhos, somos pecadores. A salvação não vem de nós, a salvação ela vem de Deus. Basta crer em Jesus, basta nós entregarmos a nossa vida a Jesus. E esse homem centurião, um homem temente, piedoso, necessitava de uma coisa. E a Bíblia diz que ele teve essa visão nesta oração, e o anjo falou para ele: envia os seus homens até a cidade de Jope. Lá está um certo Simão, na casa do Simão curtidor. Lá está Pedro, manda chamar ele para vir à sua casa. E esse homem obediente
como um bom soldado que obedece às ordens, ele mandou 2 dos seus soldados ir até Jope chamar Pedro. Só que no meio do caminho esses homens estavam indo, e Pedro, lá em Jope, pela providência de Deus, teve uma visão também. Diz a Bíblia que Pedro estava na hora sexta, ao meio-dia, orando também. E ele estava com fome, ele estava no terraço, com vontade de comer, mas as pessoas estavam embaixo preparando a comida. E ele continuou orando, ele foi arrebatado e teve uma visão. E a visão que Pedro teve foi de um grande lençol, um vaso vindo descendo, cheio de animais, quadrúpedes e répteis. E uma voz que lhe dizia: Pedro, mata e come. E Pedro, olhando para aquilo ali, falou assim: não, Senhor, eu nunca comi coisa comum, imunda como essa, eu não vou comer isso. Porque naquela época esses animais, para os judeus, eram animais impuros e eles não poderiam comer. E aquela visão aconteceu por 3 vezes, mostrando para Pedro que toda vez que aquela visão vinha, descia do céu aquele lençol com aqueles animais, mostrando a Pedro que aquela visão vinha de Deus, aquela confirmação vinha de Deus. E Deus falou para Pedro: como você diz que é imundo uma coisa que eu santifiquei? Como você fala isso, Pedro? E é bom nós lembrarmos que até esse momento os discípulos ainda não tinham entendimento da obra de Deus para os gentios, porque os discípulos ainda estavam pregando para os judeus, para converter os judeus ao cristianismo. Mas eles ainda não entendiam que eles tinham que ir aos confins da terra, aos outros lugares, para pregar também Cristo, e que os gentios também se converterão, porque para Deus não há acepção de pessoas. Deus olha para todos de igual maneira, porque o desejo de Deus, está lá em Timóteo capítulo 2, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Deus não tem desejo na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do homem sem que ele conheça a Deus. Deus quer que todos os homens cheguem à verdade, que todos os homens conheçam a Ele e sejam salvos. Deus não faz acepção de pessoas, não tem ninguém puro, não tem ninguém que não seja diante para Deus, que Deus olhe para essa pessoa e fale assim: essa pessoa nunca vai ser crente. Não tem. Se a pessoa se converter, se o ímpio se converter, Deus o aceitará. Não foi assim para a grande cidade de Nínive, quando Jonas foi pregar naquela cidade, uma cidade ímpia, uma cidade corrompida, e Jonas pregou naquela cidade, e muitas pessoas se converteram, todos se converteram daquela cidade, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não faz acepção por pessoas. O mais vil pecador tem oportunidade de ser salvo, porque todos os seres humanos são pecadores, não há nenhum justo sequer. O ladrão que estava na cruz, Jesus é o maior exemplo disso. Quando aquele ladrão estava na cruz, esse homem cheio de pecado, esse homem que merecia estar na cruz por causa dos seus pecados, porque era um homem mau, ele estava ali recebendo a punição dos seus pecados, mas aquele homem, a graça o alcançou, nada foi impedido para esse homem. Esse homem na cruz do Calvário, no seu último momento, diz a Bíblia que esse homem se entregou a Jesus. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem alcançou a graça, não pelos seus méritos, porque aquele homem não tinha feito nada para alcançar o céu, mas porque ele conheceu Jesus e se entregou a Jesus. O importante e o principal na vida do homem não são as suas riquezas. O Felipe pregou ontem lá no hospital, que hoje as pessoas buscam riquezas, buscam bens materiais. Hoje as pessoas têm carros luxuosos, hoje as pessoas têm casas maravilhosas, mas não têm o principal,
que é Jesus. Hoje as pessoas têm uma cama muito grande, bem confortável, mas não conseguem dormir. Hoje as pessoas querem ter tudo, mas o principal elas não buscam, que é Deus. Porque todos nós carecemos de Deus. A nossa vida, como o Felipe falou ontem lá, nós somos como um peixe, fora d'água o peixe não é nada. O passarinho trancado numa gaiola, ele não é nada. Assim também somos nós, longe de Deus, nós não somos nada, porque nós somos criados para estar diante de Deus, nós somos criados para glorificar a Deus, nós somos criados para adorar a Deus, para isso nós somos criados, para amar a Deus acima de todas as coisas, para seguir a Deus. Adão foi criado e colocado no jardim do Éden, e todos os dias Deus visitava Adão, porque foi para isso que Deus criou Adão, para uma íntima comunhão com Ele, para que Adão o adorasse, para que Adão desfrutasse da comunhão com Deus. Mas o homem, por causa do seu pecado, ele se afastou de Deus, e muitos homens estão afastados de Deus por causa dos seus pecados, e a Bíblia diz que os homens nasceram em pecado, e já estão afastados de Deus, por causa disso. E cada dia que passa o homem peca, o homem falha, o homem se corrompe, e a cada dia ele vai se afastando mais de Deus. O que esse homem precisa é ter um encontro com Jesus, para que ele volte a ter paz com Deus e comunhão com Deus. Foi para isso que Jesus veio, para reconciliar o homem com Deus, para trazer o homem para a presença de Deus, o homem que tinha se afastado. E é a nossa mensagem, é esta mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é a mensagem que religa o homem a Deus, é a mensagem que traz o homem a Deus, porque foi na cruz do Calvário que Cristo trouxe a paz e nos reconciliou com Deus. Por isso que nós, como cristãos, não pregamos sabedoria humana. Por isso que Paulo diz que ele não pregava sabedoria humana para ninguém, mas ele pregava a cruz de Cristo. Essa cruz que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos, mas para nós é poder de Deus, porque é pela cruz que nós fomos salvos, porque foi pela cruz que nós somos regenerados e transformados. Se você está aqui hoje, é pelo sacrifício de Jesus, é esse sacrifício que nos torna justos diante de Deus, e nós glorificamos a Deus pela providência que Ele enviou, porque a nossa salvação não vem de nós, porque eu não tenho que me gloriar disso. Paulo, ele dizia: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o principal dos pecadores. Nós da mesma maneira somos assim, nós somos pecadores terríveis, terríveis. Embora nós temos alcançado o Evangelho, embora nós temos alcançado esta verdade, mas muitos de nós falhamos incansavelmente. Falhamos em nossos cultos, falhamos em nossa devoção, falhamos na nossa obra ministerial, naquilo que nós temos que fazer para Deus, nossa obra missionária, falhamos em tudo, nosso serviço, que muitas vezes omitimos, deixamos de fazer as coisas para Deus. Um Deus que é santo, um Deus que nos amou, sem olhar as condições, sem olhar para a nossa vida e falar assim: não, esse aí é pecador, não vou salvar não, e não fez isso. Ele salvou todos, Ele se entregou por todos, porque se fosse por um justo talvez seria fácil, mas para todos nós que aqui estamos, que somos pecadores, Jesus olhar para nós e nos salvar e se entregar por nós, isso é algo muito difícil, mas Ele fez isso. E muitas vezes nós falhamos em nossa vida, somos inconstantes. O Felipe falou aqui que muitas vezes no domingo que nós esquecemos muitas vezes de Deus, quais os nossos pecados, nós negamos o sangue de Cristo. Não é assim?
Quantas vezes você já orou pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, que você não consegue, muitas vezes, lutar contra o pecado, e você chora, chora, chora? É uma vida de intenso clamor a Deus por perdão. O crente, mesmo crente salvo, ele vive uma vida de constante clamor a Deus por perdão, porque nós somos falhos. O hino cantado aqui hoje, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo fraco, Deus me ama. Mas não se engane, nós precisamos nos arrepender desse pecado. Você não pode deixar de confessar o seu pecado a Deus. Você não pode deixar de se arrepender dos seus pecados. Você não pode deixar a sua vida, você viver de qualquer maneira e deixar aquilo passar. Não, você tem que pedir perdão a Deus e fugir do pecado. Clamar a Deus por perdão e abandonar o pecado. Porque o pecado nos leva para o inferno, é morte eterna. O salário do pecado é a morte. O pecado que poucas pessoas falam e pregam, o pecado é contra Deus, é contra um Deus santo. Todas as vezes que pecamos, nós estamos pecando contra Deus. É o que Davi diz, quando ele pecou contra Betseba, ele falou: Senhor, eu pequei contra ti. Embora ele tinha se deitado com a mulher do outro, mas ele apontava o seu pecado para Deus. Ele falava: eu pequei contra ti, Senhor, porque o Senhor é santo. Eu errei, eu desobedeci o Senhor que é santo, eu desobedeci a tua palavra, foi contra ti que eu pequei. Todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos de errado, contra o nosso irmão, contra alguém, fere a Deus. E aí, voltando à mensagem, a Bíblia diz que Pedro foi até a casa de Cornélio. E quando chegou na casa de Cornélio, Pedro estava ali chegando, Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, em forma de adoração, e Pedro não aceitou aquela adoração. Pedro falou assim: eu sou homem como você, eu sou falho como você. Adore a Deus, porque é Deus que merece toda a honra, toda a glória. É Deus que deve ser adorado, não somos nós. Eu não posso adorar pastor, eu não posso adorar presbítero, eu não posso adorar nenhum homem de Deus, porque são homens como eu. Eu tenho que adorar somente a Deus. O meu alvo de adoração é Deus. Se o pastor ele traz adoração para si, é um falso pastor. Se o ministério, se aquele homem que está dirigindo a palavra ao povo, que está pregando, se ele está levando adoração para si, ou um líder de louvor está trazendo adoração para si, é um falso homem de Deus, porque toda adoração é a Deus. Nós estamos aqui para levar o povo a adorar a Deus, para conhecer a Deus, porque é esse conhecimento de Deus que nos traz a salvação. Porque esse Cornélio, quando Pedro chegou naquela casa, Cornélio tinha reunido toda a sua família, todos da sua casa, os familiares e os seus amigos, para ouvir a mensagem de Pedro. E a mensagem que Pedro trouxe foi a mensagem do Evangelho, a mensagem que todos eles viviam, que era o Evangelho da cruz, da morte de Jesus. E Pedro pregou: Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está à direita do Pai, nós vimos ele. E Pedro estava anunciando esse Evangelho. E diz que de repente, quando Pedro estava anunciando esse Evangelho, todos daquela casa foram batizados com o Espírito Santo. E Pedro vendo aquilo, e aqueles homens que tinham ido com Pedro ficaram assustados: como aqueles homens gentios receberam o Espírito Santo, se só os discípulos, só os cristãos tinham recebido o Espírito Santo, como se gentios também receberam.
E a centralidade desta palavra é esta, que Deus, Ele não faz acepção desses homens. Deus batizou aqueles homens com o Espírito Santo, e Pedro, olhando aquilo, falou assim: o que impede agora desses homens serem batizados nas águas? E naquele momento todos eles foram batizados nas águas também por Pedro. E a mensagem é esta: Deus não faz acepção de ninguém. Há um caminho, como a Cristiane falou aqui, Isaías 55, que é tempo de nós invocarmos ao Senhor enquanto nós podemos achar Ele. Hoje é um dia aceitável a Deus. Hoje é um dia que foi preparado por Deus para nós, de se entregar a Ele. Hoje foi um dia que Deus preparou para cada um de nós, de se entregar a Ele. A mensagem que eu tenho que levar para esse mundo é a mensagem do momento aceitável de Deus, que é a necessidade muito grande de todos invocarem a Deus, porque sem Deus, sem Cristo, ninguém poderá herdar o céu, ninguém poderá herdar a vida eterna. Por isso que nós levamos a bandeira de Cristo, por isso a igreja marcha triunfante, porque sem esta mensagem do Evangelho, ninguém chega ao conhecimento de Deus. Como conhecerão a Deus se não há quem pregue? Como pregar se ninguém dispõe a ir, se ninguém quer ir? Nós temos que pregar este Evangelho, porque as pessoas serão salvas por ouvir esse Evangelho, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir do Evangelho, desta palavra. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. É o momento de nós adorarmos a Deus por aquilo que Ele é. Eu quero nesta noite aplicar esta mensagem a nós, para sermos tementes a Deus e reconhecidos como os cristãos. Eu não devo ser reconhecido pela minha inteligência, eu não devo ser conhecido pelo meu trabalho, que eu sou o melhor do meu trabalho, não. Eu não devo ser reconhecido como o melhor goleiro, o melhor jogador de futebol, não. Eu devo ser reconhecido como cristão verdadeiro, porque é isso que o mundo tem falta hoje, de cristãos que dão testemunho da palavra. O Evangelho hoje está tão banido, por causa de muitas vezes os testemunhos dos homens e mulheres, de pessoas que entram na igreja, começam, se entregam a Jesus, levantam a mão, mas não tomam posição diante de Deus. E vão lá fora e falam que são cristãos e praticam tudo que é errado, que não está na palavra de Deus, tudo aquilo que não é ensinado na igreja, e praticam lá fora. Mas por quê? Porque não se entregaram a Jesus verdadeiramente, porque não nasceram de novo, porque não foram regenerados por esta palavra. Por isso que o mundo aí hoje não conhece, não querem saber do Evangelho, porque olham para o testemunho das pessoas, em vez de olhar para Deus. E nesta noite eu quero pedir a Deus pelas nossas vidas, para nós sermos cristãos verdadeiros. Você que está aqui hoje e quer ter um encontro com Jesus, e quer se entregar a Jesus, porque você sabe que sem Ele você não pode herdar o reino dos céus, eu quero te convidar nesta noite a vir aqui na frente, e pelo poder de Deus, pela graça de Deus, nós iremos orar por você, para que Deus receba você como um corpo, como um membro do corpo de Cristo, para que você esteja com o seu nome escrito no livro dos céus, para que você receba a sua salvação. Se tem alguém nesta noite que quer vir aqui na frente e receber uma oração e se entregar a Jesus, está com a oportunidade. Se não tem, nós vamos orar nessa noite por cada um e pela igreja de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, nós glorificamos o Teu nome nesta noite, ó Pai, por esta oportunidade de estar na Tua casa, a oportunidade, Senhor, de conhecer a Ti a cada dia e a Tua palavra, Senhor Deus, muito obrigado. Eu quero pedir ao Senhor Deus, nesta noite, que nos faça, Senhor Deus, a cada dia como cristãos verdadeiros, ó Pai. Ó Deus, não nos deixe dar mau testemunho, ó Deus, lá fora, que nós possamos olhar as nossas atitudes, ó Pai, olhar como está a nossa vida, ó Deus,
E se há, meu Pai, algum caminho mau dentro de nós, ó Deus, que o Senhor possa nos corrigir, que o Senhor possa nos mostrar, para que nós possamos nos arrepender dele, ó Pai. Porque nós queremos, ó Deus, lá fora, ser, ó Deus, aquilo que nós somos aqui dentro, ó Pai. Ser transparente, ó Deus, não ter máscara, ó Pai, não usar máscara, ó Pai, mas que nós possamos ser aqui dentro o que nós somos, lá fora o que somos aqui dentro, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos ajuda, ó Pai, a ser fiéis a Ti, a ser temente ao Senhor, ó Pai, ser piedoso, ó Pai, dar, ó Pai, a cada dia, ajudar o próximo, orar continuamente como Cornélio, mas que nós possamos também ter o principal em nossa vida, que é o Senhor. Que nós nunca viemos nos afastar de Ti, ó Pai, dos Teus caminhos, ó Pai, porque nós queremos herdar o reino dos céus, nós queremos ter um encontro com o Senhor, ó Pai. Muito obrigado por esta noite, esse momento que nós passamos juntos aqui adorando o Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Está terminado.